Olá, veganismo é coisa de preto? Esse é o tema da nossa roda de conversa virtual de hoje com Carla Candarce, comunicadora, ativista afro-vegana e dona da página no Instagram Vegana Sem Grana. Daniela Oliveira, designer de interiores, integrante do coletivo VACA, veganismo anticapitalista e popular. E Silvio César, estudante, integrante do MAV, Movimento Afro-Vegano. Eu sou Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Para a gente começar aqui explicando, né, para quem não sabe, né, veganismo é um estilo de vida sem exploração e crueldade animal. Isso quer dizer, né, tanto na alimentação, quanto no vestuário, produtos de beleza, higiene pessoal, enfim. A gente tira do nosso estilo de vida todo tipo de exploração animal, claro que dentro do possível e do praticável, né? Ou seja, isso é uma definição muito genérica, muito geral do que é, né? Mas quem quiser se aprofundar, é só lá dar um Google e se inteirar mais do assunto. Então, eu vou acrescentar o nosso tema, que é veganismo é coisa de preto, e pergunto para você, Carla, veganismo também é coisa de pobre? Com certeza. Como você falou, né? O veganismo visa excluir dentro do possível e do aceitável o veganismo busca excluir dentro do possível e do praticável todo tipo de exploração animal. Então, ele vai caber dentro da sua vida, você tem que fazer, né, com que ele caiba. E, de um modo geral, né, as pessoas acabam cumprindo aquele estereótipo desde quando o veganismo chegou no Brasil, que chega a partir das das elites, né, das classes mais altas. O veganismo ele surge na Inglaterra, né, a partir do Donald Watson, e quando essas elites brasileiras vão para lá, para a Europa, têm esse contato e trazem para cá, elas trazem o veganismo elitizado, elas trazem o veganismo que cabe dentro da classe social delas. E durante muito tempo, esse foi o único veganismo que a gente ouviu falar. Esse foi o único veganismo que a gente viu nas mídias e que a gente via como um estilo de vida muito mais ligado a fitness, ao corpo, à saúde, do que exclusivamente aos animais, né? Então, o veganismo é para pobre, sim. De um modo geral, a gente acaba não sabendo se alimentar, né? A gente vive um sistema extremamente rápido, capitalista, onde a gente não é levado a pensar em nada na nossa vida, nem o que a gente come, nem o que a gente veste, nem como a gente se diverte. Então, quando a gente começa a questionar certos tipos de padrões que a gente repete, e a gente acaba se deparando com o especismo, com toda a crueldade animal, né? Que é um dos alicerces do capitalismo, a gente questiona assim, será que não é para pobre mesmo? E aí, quando a gente vai pesquisar, por exemplo, proteínas e vitaminas, e onde conseguir essas coisas, a gente descobre que sim, que alimentos vegetais, além de ser muito mais baratos, são muito mais nutritivos e conseguem sustentar a gente de uma forma muito mais saudável durante muito tempo. Então, sim, veganismo é coisa de pobre. Entretanto, a gente que é pobre, que está trabalhando muitas horas por dia, não é levado a pensar no que a gente come e é levado a reproduzir mesmo esses padrões que estão na mídia o tempo inteiro e que estão ligando o veganismo a um estilo de vida super caro e com ingredientes super inacessíveis para a maioria da população, né? Mas, enfim, comer feijão, arroz e verduras e legumes e frutas cabe no bolso da maioria das pessoas, né? E é isso que também é veganismo. Então, eu sou de uma época que muita gente, né, as pessoas pobres, não tinham acesso à carne porque a carne era muito cara. Então, ou seja, a gente já foi vegetariano, às vezes até vegano, desde sempre. Né? Isso já é uma coisa que já faz parte também da nossa realidade enquanto povo preto pobre. Né? Na verdade, agora a coisa surge com um conceito, com uma nova roupagem e tal, e aí parece que é uma coisa muito distante da gente, né? Mas se a gente for olhar para o passado, olhar para as nossas raízes, a gente vai ver que isso é muito próximo da gente, é uma realidade muito presente na nossa vida, dos nossos pais, dos nossos avós, enfim. Agora, o que é exatamente um veganismo anticapitalista? Né? Já que a gente vive numa sociedade capitalista e a gente tem aí uma série de produtos veganos e produtos caros e
e que sustenta muito esse discurso, né, de que veganismo é para quem tem dinheiro. Então, explica para a gente, Daniele, por favor, o que é um veganismo anticapitalista. A primeira coisa que a gente pega para pensar o veganismo anticapitalista é o que o capitalismo faz com os animais. Então, aqui no Brasil, pegando o nosso exemplo, basicamente, a gente tem criação de galinha em viveiro, aos montes, então tem vários animais empilhados e isso causa uma degradação do ambiente. Por exemplo, quase todo desmatamento na Amazônia está sendo transformado em pasto. E aí, seguindo, esse é o problema dos animais. E aí, quando a gente traz também a discussão para a gente, para os seres humanos, a gente pega um capitalismo que explora, que não permite que a gente pense no que a gente come, no que a gente bebe, não permite que a gente tenha também, às vezes, acesso à comida de qualidade, porque nos espaços onde a gente está, esse tipo de coisa é tudo muito mais complexo. Então, o veganismo anticapitalista, ele tenta excluir todas as opressões que o capitalismo causa, né, na sua vida. Racismo, machismo também, qualquer tipo de opressão que transpasse a nossa vida, o veganismo anticapitalista pensa em acabar, e não só em pensar num veganismo que só se preocupa com a exploração animal. A gente está se preocupando com todo tipo de exploração. Você não acha que o movimento vegano ele está muito hoje integrado a esse sistema capitalista e reproduzindo muito essa lógica do capital? Totalmente, totalmente. Eu acho que um dos motivos para eu começar a procurar o veganismo, o afroveganismo e um veganismo anticapitalista foi esse. Porque quando eu virei vegana, eu achei um ativismo agressivo, que não se importava com os seres humanos. E quando eles falavam da população negra, eles falavam que eles não levavam em consideração nenhuma das opressões que a gente sofre. Porque às vezes a gente está na periferia, a gente não tem acesso às informações que o resto da comunidade vegana tem. Então, e aí eu via um veganismo que impunha isso para as pessoas, que diziam que qualquer pessoa podia ser vegana, mas sem se preocupar em... E não é uma realidade mesmo, né? Qualquer pessoa pode ser vegana. Porque as pessoas não têm acesso à informação e acesso à saúde, que isso também é uma preocupação muito grande, porque a gente tem que ter acesso à saúde, a gente tem que ter acesso aos exames de revisão, exame para ver se está faltando alguma vitamina, o que a gente pode faltar no nosso corpo. E muitas vezes quem está militando no meio vegano não presta atenção, que a população negra não tem acesso à saúde. Então, eu acho que essa também tem que ser uma preocupação quando você impõe essa militância agressiva para outra pessoa. E tem gente também que não tem nem a condições de escolher o que vai comer, né? Isso é uma realidade também muito, muito presente no Brasil. Sim. Agora, na pandemia, uma coisa que repercutiu muito foi que a Prefeitura de São Paulo comprou muita quantidade de alimentos processados para dar para as crianças, para distribuir para a família das crianças. Então, assim, não tem nenhum tipo de qualidade nesse alimento, porque a gente está passando por um momento muito difícil, então a família que vai ganhar esse alimento, ela vai comer, porque muitas vezes é o que ela tem acesso, sabe? Silvio, para você sempre foi uma preocupação essa questão da alimentação? Como que você se descobriu vegano? Como que você se despertou para isso? Então,
eu nunca tive essa preocupação muito com a alimentação, porque até então eu não comia quase nada. Eu era o tipo de criança que não consumia nada, e com o veganismo eu fui aprendendo. Então, o consumo em si, né, de consumir mais alimentos, veio com essa questão do nutricídio, né, pegando o que a Daniele falou em relação à Prefeitura de São Paulo dar alimentos processados para crianças. E o que me despertou para o veganismo foi isso, foi o nutricídio que rolava também com nós, população negra, porque eu acabei percebendo que a gente estava morrendo mais pela boca do que a polícia invadindo a favela. E isso também é um jogo do Estado para nos matar. E da mesma forma que, no mesma pandemia, uma prefeitura dá acesso a alimentos mais processados para uma criança, é um nutricídio. E ele está pegando esse embarque da pandemia para fazer um nutricídio com a população negra, que é que vai precisar daquele alimento e, de uma certa forma, vai se ver obrigada a consumir aquilo, porque é o que ela tem para consumir. Porque, como você disse, nem todo mundo tem escolha. A gente vê pessoas na rua que não têm escolha. Não tem como a gente chegar e falar que o mundo todo precisa ser vegano se nem todo mundo tem acesso à comida, sabe? Então, antes da gente falar de veganismo, a gente tem que falar de soberania alimentar. É isso, o veganismo, para mim, ele chegou dessa forma mesmo, de conscientizar as pessoas do que elas estão se alimentando. Eu tive até um recente coisa assim na rua, eu estava indo resolver algumas coisas do banco da minha mãe, e tinha um senhor de cadeira de roda, aparentemente com diabetes, porque ele estava com a perna amputada, e consumindo um salgado, que é um alimento podre, né, vamos dizer assim, na rua. Então, assim, você vê que o problema não está na população em si de não ser vegano, mas a informação não chega. Às vezes, até aquele médico mesmo não chega e fala para aquela pessoa que aquilo ali está matando ele. Porque até mesmo o médico, ele sofre também essa lavagem através da indústria, sabe? Então, é um sistema muito grande que a gente precisa, sim, lutar contra, porque o anticapitalismo vai ser essa forma, porque não tem como a gente articular com o capitalismo. Não existe mudar o mundo com o capitalismo, porque o capitalismo ele vive de opressões. Não existe um capitalismo sem opressões. Então, eu entrei no veganismo por causa disso mesmo, porque eu percebi que eu estava me matando, né? E além que eu também estava ajudando com outros tipos de opressões. Se eu era uma pessoa que estou sempre lutando contra as opressões, não fazia sentido eu ainda continuar comendo carne. Além de eu estar oprimindo um ser vivo, eu também estou oprimindo meus irmãos que estão à mercê desse tipo de alimentação e de trabalho. O meu processo também foi bastante parecido, porque foi a questão da consciência que me despertou. Porque a gente para pensar, né, a gente que é atravessado pelo racismo, todos os conceitos eles batem na gente diferente, né, de uma outra forma, porque a nossa vivência é diferente. E aí eu parei muito para pensar nisso. Como que eu posso ser antirracista e ser especista, né? Então, são coisas que não faziam assim, que passaram a não fazer mais sentido para mim, né? E aí, quando a gente para pensar no conjunto de opressões, né? Aí você fala, pô, como é que eu vou ser antirracista e ser machista e ser homofóbico e assim vai, ser gordofóbico, enfim, a gente tem que parar para pensar essas coisas. Então, quando a gente tem essa vivência, né, que é a gente atravessado pela opressão, atravessado pelo racismo, esses conceitos batem na gente de uma outra forma, né? É assim que funciona com vocês? Comigo funcionou dessa forma, porque eu vou ser sincero, no começo não foi pelos animais, não foi por essas questões. Eu sempre fui muito ligado ao meio ambiente, então o que me impactou primeiro foi essa questão do meio ambiente, né? Sobre o como a carne ela afeta o meio ambiente, toda a indústria. Então, aí logo em seguida eu já caí na questão do nutricídio, então foi assim, uma conscientização atrás da outra, e com o tempo eu fui tendo essa acessibilidade com os animais, porque também eu percebi que eles estão sendo usados da mesma forma que nós fomos usados, sabe? Para servir o ser humano, para servir o homem branco. Então, a gente tem que, não que as opressões sejam iguais, mas a gente tem que entender que as opressões elas têm que andar juntas. Elas não podem dizer que umas são cada coisa. Óbvio que cada um tem o seu núcleo de pensar, de agir e formas diferentes de ser atingida pela opressão, mas todos nós somos oprimidos.
Beleza. Eu vou para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Sai daí.